Bom, dona Flávia, primeiro eu gostaria de agradecer a senhora estar recebendo a gente aqui no Centro Nacional Berta Lutz. E eu gostaria de começar essa entrevista com a senhora falando pra gente um pouco da sua formação, sua profissão, a cidade e o estado de onde a senhora veio. Bom, eu sou Flórida Mariana Cioli Rodrigues, que vocês já conhecem. Eu vim de uma cidade linda, que me emociona falar nela, que é Catende, em Pernambuco. E vim, como vem todo nordestino, na perspectiva de um futuro melhor, de momentos melhores, de melhores oportunidades. Eu me formei em Sociologia e Política, tive uma especialização muito boa na parte demográfica e trabalhei durante muitos anos com planejamento familiar. A minha trajetória está toda calcada nos direitos reprodutivos, com ênfase à anticoncepção, que era a melhor estratégia para você combater o aborto provocado, que o México e o Brasil eram os dois campeões mundiais. Bom, com isso, no Rio de Janeiro, eu comecei a trabalhar com planejamento familiar e, a propósito desse tema, que na época era muito relevante, viajei o mundo inteiro, participando de congressos, conhecendo os programas, etc., e tive o privilégio, realmente eu considero um privilégio, de ter implantado o primeiro programa oficial de planejamento familiar no Brasil, que foi no governo Cortez Pereira, que era na época do revolucionária, né, em que o governo revolucionário permitiu aquela experiência, que disso depois seria desmembrado na criação do país, né, que era um programa de atenção à saúde da mulher. Foi uma experiência riquíssima, porque Cortez Pereira era um homem extraordinário, era o governador do Rio Grande do Norte. E, a partir daí, nós resolvemos, eu e a doutora Ana Lúcia, que vinha das pioneiras sociais, abrir uma instituição que a gente pudesse trabalhar como a gente achava que seria o esquema ideal. Criamos o Centro Nacional Berta Lutz, que era uma homenagem. A escolha do nome, isso me emociona, porque são mulheres extraordinárias e que não são conhecidas como deviam, nem valorizadas no Brasil. Berta Lutz tem mais prestígio lá fora do que aqui, porque ela era uma grande bióloga e ela foi uma mulher que trouxe para o Brasil as ideias europeias de revolução, de emancipação feminina, e que lutou ardorosamente pelo voto feminino. E que, dado a sua personalidade, a sua capacidade realizadora, ela conseguiu influenciar Getúlio. E a partir daí as mulheres tiveram acesso ao voto e foi coroado pela primeira vez votando no Rio Grande do Norte, no governo Juvenal Lamartine, que o Rio Grande do Norte é pioneiro em uma série de coisas. E de onde vieram as maiores ajudas no início do CNBL e nos momentos mais difíceis? Ah, sim. Eu posso dizer para você o seguinte: ajudas que nós tivemos foram muito poucas. Tive uma ajuda muito boa de uma federação chamada Federação Internacional de Planejamento Familiar, que era uma instituição americana que trabalhava com recursos da USAID, e essa pessoa que dirigia era minha amiga, conhecia o meu trabalho e realmente financiou. Nós tivemos uma série de clínicas, foi uma experiência muito boa. Do governo federal e dos governos estaduais nunca tivemos ajuda nenhuma. E tivemos alguns beneméritos que nos momentos difíceis vieram e acordaram uma doação aqui e ali para suprir as necessidades do Berta Lutz. Tá, okay. Depois, você sabe, há um detalhe importante: a gente tinha uma rede de clínicas espalhadas que, dada a problemática da violência, o crescimento da violência, a gente foi se recolhendo, entende? Porque a gente ficava em áreas de risco e teve um determinado momento que os funcionários, ninguém queria mais se expor àquele tipo de possibilidade. Agora a gente gostaria de saber da senhora sobre a trajetória do CNBL, o desenvolvimento do projeto, né, como que ele saiu do papel, o início do CNBL e como a senhora percebeu que o projeto havia dado certo. Bom, o problema é o seguinte: como eu disse para você, a gente começou tratando de um assunto que era a sexualidade, a anticoncepção, os direitos reprodutivos de uma maneira geral. Esse assunto ainda era um assunto que, apesar da Benfam ter feito um trabalho de, digamos assim, ousado, de realmente abrir espaço no Brasil para essa discussão, ainda existiam áreas em que não tinham sido atingidas.
né, ou atingidas com a profundidade que se fazia necessário. Então a nossa trajetória foi uma trajetória muito bonita, no sentido de alargar esses espaços do conhecimento, porque se você não tem conhecimento, você não tem liberdade de opção, não é um processo democrático. Então alargar esses espaços de conhecimento e dar à mulher a capacidade, porque haviam dois parâmetros: de um lado a informação, mas do outro lado também aonde ela ia buscar os métodos. Se a maioria não tinha poder aquisitivo para comprá-los, e naquela época, ainda hoje, por exemplo, a inserção de um dispositivo intrauterino tem um custo altíssimo para alguns médicos. A compra de um anticoncepcional de última geração é mais de R$20 e vai por aí afora. Um diafragma não é barato, então você tem que conciliar isso, você tem que conciliar a informação e o acesso aos meios. Por isso que hoje o Programa de Planejamento Familiar do Brasil, do governo, trouxe um grande avanço, que é abrir o caminho para os meios, colocar nas unidades de saúde esses anticoncepcionais. Então a nossa trajetória foi uma trajetória de luta, de conquistas, de avanços e de recuos, que era o engajamento no movimento de mulheres, era gente, porque tem uma coisa lindíssima, quando você fala nesse leque que é a reprodução humana, você abre uma margem para um debate de todos os problemas. Então aí aparece a violência contra a mulher, aparece a falta de engajamento da mulher no mercado do trabalho, onde vocês sabem que é conhecidíssimo que ela ocupa os mesmos espaços que o homem, as mesmas funções, mas recebe um salário sempre mais baixo. Quer dizer, aquilo que era a oportunidade da mulher se capacitar intelectualmente, está entendendo? Porque ela tem filhos, ela tem marido, ela tem uma série de outros encargos. E tudo isso eu acho que somou para nós um avanço muito interessante, porque a gente foi às comunidades pobres, a gente foi às favelas, a gente tirou a mulher da inércia para trazê-la para discutir, e aí vem outros assuntos como o câncer de mama, o câncer do colo de útero e a prevenção deles. Vem esse leque que eu estou dizendo que se abre de todos esses fluxos de informação que realmente a gente pode cogitar. Por exemplo, você tem uma ideia, quando a gente fala de saúde da mulher, a gente está falando tudo isso aqui, desde o exame ginecológico, ao autoexame de mama, as tensões pré-menstruais, a corrimentos, a herpes, a infecções, tá entendendo? Para dar à mulher, de fato, uma visão global dela como ser humano, como organismo total. Porque aqui você tem que falar nessa harmonia, nesse conjunto, entende? E é isso que a gente faz e que a gente sempre fez com muito prazer. Claro que nós tivemos algumas dificuldades, por exemplo, tinha um grande preconceito no Brasil que advinha de um lado da Igreja Católica, que só admitia o método, aquele método tradicional, e por outro lado também dos comunistas brasileiros, que eram muito engraçados, eram contra o planejamento familiar, que a gente queria eliminar os negros, que a gente queria não sei o que. E na verdade os melhores programas de planejamento familiar que eu conheci foram nos países socialistas, comunistas. Por exemplo, na China, o programa de planejamento familiar era radical, era do filho único. Em Cuba era um excelente programa. Então existia uma dicotomia entre o discurso da esquerda brasileira e o que estava se passando no mundo inteiro, se abrindo para esse tema. E se a senhora pretende ampliar o CNBL? Olha, a gente pretende. Nesse momento a gente não pode cogitar disso por uma questão financeira. Não é? Aparentemente o país está calmo, mas se você analisar o que a imprensa econômica divulga, há uma perspectiva de uma recessão internacional que a gente fica atento, porque a gente sabe que há tendências de pensamento econômico, mas há verdades também. A gente não vê o dinheiro circulando com muita facilidade, a gente não vê esse engajamento no mercado de trabalho como é apregoado pelo governo. Tem muita burocracia ainda. Então, uma disparidade entre as estatísticas oficiais e a realidade que você vê aqui embaixo. Então, o Bertalutz quer avançar com este projeto da Casa da Mulher, que é um projeto de abertura, de integração, de capacitação profissional, de enfoque realmente democrático, prepará-la para o exercício da democracia. Porque, infelizmente, nós mulheres
fomos criadas como um ser dependente. Você sabe que a lei dizia que nós éramos incapazes, nós e as crianças. Nós, os índios, as crianças, éramos incapazes juridicamente. Depois de um certo momento é que isso desabrocha para uma outra realidade. Você vê agora a Lei Maria da Penha, foi uma grande conquista na área da violência contra a mulher, que está sofrendo alguns retrocessos. Você vê, por exemplo, que se abre certas facetas de permitir que a mulher avance mais, por exemplo, o combate ao câncer, o tratamento, a prevenção da gravidez na adolescência, que são problemas sérios que tem que ter respostas de imediato. Bom, dona Flávia, a gente queria agradecer a sua atenção, a sua disposição em dar essa entrevista pra gente e dizer que a gente está muito feliz em poder passar um pouco mais da história do CNBL para os nossos colegas lá da Eu é que quero agradecer a vocês. Você sabe que aqui você tem uma entrada franca e tem prestígio para qualquer momento estar conosco, e dizer que, como vocês viram, eu me emociono, porque é a vida, uma trajetória, é lembrar toda uma realidade, tá entendendo? Desses altos e baixos, quando a gente estava ali no Borel, na favela, que a gente ia acordar as mulheres 10 horas da manhã para participar de uma atividade educativa, como é a gente estar com senadores, com deputados, conscientizando e levando a discussão da ideia. É uma história linda. E eu tive o privilégio de, em decorrência disso, ver coroado, porque é um estímulo, o reconhecimento, ver coroada, por exemplo, toda essa dedicação com o título de cidadã carioca, com a medalha Tiradentes, com uma série de reconhecimentos oficiais que me gratificaram muito.